Olá, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda ao Instituto Fabiano Pires. Estamos aqui no nosso quarto vídeo, onde nós estamos focando justamente nas decisões dos jovens, na construção da sua história. E esse vídeo agora nós vamos dar sequência ao vídeo anterior, e eu trago como base dele o texto de Mateus 5, versículo 13 a 16, onde Jesus faz uma afirmação contundente, afirmando de fato que somos sal para essa terra e luz para esse mundo. Eu disse no vídeo passado, e repito para você, que onde quer que Deus nos plante, onde quer que Deus nos coloque, onde quer que nós cheguemos, nós temos que ser agentes influenciadores dos ambientes e, portanto, nós temos que ser sal que salga e luz que ilumina. Ao invés de nós sermos influenciados, nós temos que ser justamente influenciadores. As pessoas têm que receber de nós todo um contingente de informações, não só por meio de palavras, de ações, mas também de testemunho pessoal, de tal maneira que elas possam entender que nós servimos a Cristo. Ou seja, aonde nós chegamos, nós somos a diferença. Eu não estou dizendo que somos diferentes, porque às vezes muita gente acredita que precisa demonstrar que é diferente para fazer a diferença. Nem sempre isso funciona, principalmente porque dependendo do ambiente onde você estiver e com as pessoas que você estiver, você ao invés de trazer pessoas para perto de você, você cria ojeriza e as pessoas não querem estar próximos de você. Então é preciso tomar muito cuidado. E quando eu falo que nós temos que ser a diferença, eu não estou dizendo também que nós temos que estar o tempo todo com a Bíblia debaixo dos braços, com o dedo em riste e chamando as pessoas de raça de víboras. Pelo contrário, nós precisamos testemunhar de Cristo por intermédio de palavras e ações, como eu disse, de forma tal que as pessoas possam ler a nossa vida. Como eu disse também, eu acho que lá no segundo vídeo, a Bíblia que as pessoas leem não é essa de capa preta que nós temos, mas a Bíblia que as pessoas leem é a nossa própria vida, ou seja, é o nosso próprio testemunho, são os nossos próprios comportamentos, e isso vai fazer total diferença. Se nós não tomarmos cuidado, nós podemos infelizmente entrar na fileira daqueles que promovem discursos de ódio, principalmente discursos de ódio para com aqueles que não pensam como nós, que não agem como nós, e essa não é a premissa básica da Bíblia, muito menos a ordem de Jesus, quando ele diz que nós temos que ir e pregar o evangelho a toda criatura. Na verdade, quando nós, por exemplo, estamos nesses ambientes de estudo, em especial de faculdade e universidade, eu vou te dar algumas dicas no que se relaciona a testemunhar. Primeiro, testemunhe calado. Muitas vezes, ao invés de nós falarmos ou agirmos, o silêncio fala muito mais alto. Então, o cristão que é sábio, que tem a sabedoria do Espírito Santo de Deus na sua vida, ao invés de falar, muitas vezes ele se cala e com isso ele dá um testemunho extraordinário. E eu digo isso porque eu já passei muitas vezes por essas situações e o meu silêncio com certeza falou muito alto. A segunda questão, o testemunho falando apenas o que deve. Então, às vezes, evidentemente, você vai precisar abrir a boca para falar alguma coisa, inclusive em defesa dos seus valores. Não importa se no ambiente da própria sala de aula ou ali dentro da perspectiva daquela instituição. Mas quando você abrir a boca, abra a boca, fale apenas o que deve e, evidentemente, sem causar tumulto, sem brigar com as pessoas e sem fazer, como eu disse agora há pouco, discursos de ódio. Testemunhe também demonstrando um linguajar cristão. Cuidado com a forma como você se expressa, cuidado com as palavras, cuidado com os jargões, cuidado com os ataques, porque, repito, isso pode causar uma série de confusões. Também testemunhe, evidentemente, com seus próprios comportamentos. Demonstre que você, em Cristo, é uma pessoa transformada e, por isso, compensa demais servir e seguir a esse Jesus. Testemunhe também por posições embasadas, mas sem a necessidade de confronto. Que é mais que evidente que você pode estar em algum ambiente da sua faculdade ou universidade, inclusive e principalmente dentro da sala de aula, onde de repente pode ser feita uma imposição para com você. Nesses casos específicos, você precisa se manter numa posição de defesa, mas ao mesmo tempo sem deixar de demonstrar para as pessoas que você realmente tem valores muito sólidos, princípios muito bem embasados na palavra de Deus e que você não aceita aquilo como verdade para a sua própria vida. Também testemunhe quando houver necessidade, isso só se for um caso muito extremo, através de confrontos realmente com uma base de conhecimento que possa ser convincente para aqueles que estão te ouvindo. Mas faça isso somente se for realmente muito necessário, para que você, ao invés de, repito, trazer as pessoas para ouvir o Evangelho através da sua própria vida, você cria ojeriza e, quem sabe, até afastamento dessas pessoas. Testemunhe também
evidentemente sempre sem defender aquilo que você acredita como verdade absoluta, porque muitas pessoas vão com certeza confrontar você, dizendo eu não acredito no que você acredita. E você, evidentemente, não precisa acreditar naquilo que elas acreditam, mantenha-se firme. Também testemunhe fazendo bem. Quando você testemunha fazendo bem, as pessoas elas acabam gostando muito de você. Eu me recordo que pelo menos em uma das minhas graduações, uma das formas de que eu encontrei de fazer o bem foi pegando todas as matérias que eu estudava, fazendo resumos e compartilhando com os meus amigos. Então eu transcrevia a matéria ensinada em sala de aula, colocava artigos, e aí eu estou falando justamente da formação em Direito, e eu compartilhava com os meus colegas, e isso fez com que houvesse uma aproximação muito legal entre nós, e no momento oportuno todos tiveram a condição de saber quem eu era e aquilo que eu fazia, principalmente qual era a minha profissão de fé. Pensa nisso. Quando você estiver no seu ambiente, às vezes você não precisa, ambiente de escola, de estudos, de formação, você não precisa fazer grande barulho como muita gente imagina. O que você precisa, na verdade, é plantar sementes. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, segundo a Bíblia Sagrada, é o Espírito Santo de Deus. Então, quando você faz a sua parte, o Senhor faz a dele. Então, meu conselho para você nesse vídeo de hoje é que você realmente salgue, que você ilumine, mas que você faça esse trabalho para Jesus sem exagero, sem exasperação, sem discurso de ódio, sem causar celeuma, de tal modo que você possa realmente ganhar as pessoas para Jesus. Mas nunca se esqueça, mantenha-se firme, porque Jesus conta com você nesses lugares onde você vai e nesse lugar onde você pode já estar estudando ou vai vir a estudar futuramente. Pensa nisso. Deus te abençoe.